Eu vivo dizendo aqui no meu canal que o Brasil se tornou um narco-estado. E agora não só sou eu que estou dizendo isso. Existem outras pessoas muito mais importantes do que eu que estão dizendo a mesma coisa. O Flávio Bolsonaro colocou uma postagem que associava, eram 3 fotos, o líder do Comando Vermelho, o líder do PCC e o líder do PT, 3 criminosos. O que é verdade, todos eles são criminosos condenados. O Lula foi descondenado. Ele não foi inocentado dos crimes que ele cometeu. Se você não sabe o que aconteceu, isso é pauta para um outro vídeo. Mas o STF fez uma manobra para poder livrar a cara do Lula, dizendo que de vez dele ser julgado no estado certo, ele foi julgado no estado errado. Ele é culpado, mas ele não poderia ter sido julgado no estado que ele foi julgado. Uma manobra suja, imunda, para tirar o bandido do Lula da cadeia e trazer ele para ser presidente. Durante as eleições, o STJ calou a boca da direita, calou a boca das redes sociais, você não podia falar nada contra o Lula. Isso é nitidamente um narco-estado. Isso aí é como agem as ditaduras mais perigosas do mundo. É como foi feito na Venezuela. O playbook está sendo a mesma coisa que está sendo jogado aqui no Brasil. Aí o Flávio Bolsonaro foi lá e colocou a verdade. Acontece que a verdade no Brasil se tornou uma coisa muito perigosa. Você não pode falar a verdade no Brasil, senão você vira inimigo da democracia. E aí, meu amigo, você vai ser perseguido implacavelmente. Vocês lembram do Bessias? Sabe quem é o Bessias? O Bessias é aquele que a Dilma falou que ele iria levar um papel para o Lula. Se por acaso mandassem prender o Lula, a Dilma ia dar um papel para ele virar ministro de qualquer merda que fosse, para poder livrar a cara dele, ele não ia em cana. Lembra que ela fez a ligação e disse, o Bessias está indo aí para poder te entregar o papel. Pronto. O Bessias hoje é o advogado-geral da União. Olha só o absurdo em que o Brasil se encontra. Quando você vai ver, são tantos absurdos que dá até nojo de ser brasileiro. O Bessias agora está acionando o Flávio Bolsonaro mediante o Ministério Público para que o Ministério Público comece a perseguir o Flávio Bolsonaro por ele ter associado o Lula como uma facção criminosa, como um criminoso, que ele é. Ele é um criminoso. O Brasil inteiro sabe. Mas se você abrir a boca, meu amigo, você vai ser perseguido também, você vai em cana. Eu, por estar dizendo isso aqui, dando a minha opinião, isso é a minha opinião, tá? Só para vocês saberem aí, se ainda existir algum tipo de lei no Brasil, ninguém pode ser criminalizado por dar a sua opinião. Eu não estou afirmando coisas subjetivas, eu estou dando a minha opinião e apresentando fatos que já são notórios para as pessoas há muito tempo. O fato de eu dizer que o Lula é um criminoso é porque ele já foi condenado criminalmente, já cumpriu cadeia e deveria estar preso até hoje. Ele é um criminoso, isso é um fato. Isso não é a minha opinião, isso é um fato. Mas diante dos fatos eu dou a minha opinião. Então agora a AGU, o Bessias, está acionando o Ministério Público para perseguir o Flávio. Porque agora, dizer a verdade no Brasil virou crime. Você pode falar bem de bandido, você pode fazer música para bandido, para incentivar o crime, mas você não pode falar a verdade, você não pode chamar bandido de bandido. Você pode chamar gente inocente feito a Débora do Batom, você pode chamar gente inocente feito o pipoqueiro, você pode chamar gente inocente feito o morador de rua, que foi preso lá por causa do golpe que nunca existiu do 8 de janeiro, mas chamar bandido de bandido ficou muito perigoso no nosso país. Você pode ir para a cadeia, você pode pegar uma cadeia braba. Então, meu amigo, a gente está vivendo uma desgraça no nosso país. A gente está vivendo um momento muito perigoso e, infelizmente, a maioria da população não tem educação, não sabe o que está acontecendo. E quando souber, pode ser tarde demais, que foi exatamente o que aconteceu na Venezuela. As pessoas que vivem na Venezuela hoje, que eram de esquerda, se arrependem profundamente de ter apoiado o governo a fazer o que eles fizeram na Venezuela, exatamente como está acontecendo no Brasil. Sabe quem é a oposição ao governo Maduro na Venezuela? Eu vou dizer para você, se você não sabe. A oposição ao governo Maduro na Venezuela é a própria esquerda. O Maduro é de esquerda e a própria esquerda é a oposição, porque primeiro o Maduro mandou perseguir e prender, não só ele como aquele outro desgraçado que veio antes dele, mandou perseguir, prender, matar todo mundo que era de direita. Aí, quando acabaram de perseguir a direita, as ditaduras todas fazem a mesma coisa. Eles começaram a perseguir todo mundo. E agora, a oposição contra eles, que também é de esquerda, é extremamente perseguida. Basta você ver que o governo Trump, a semana passada, mandou resgatar, acho que 6 pessoas que estavam escondidas dentro da embaixada da Argentina para não serem presos
pelo governo da Venezuela, porque estavam sendo perseguidos, e eles foram resgatados e levados aos Estados Unidos numa missão magnífica que foi feita pelo governo americano para salvar essas pessoas. E essas pessoas não são políticos de direita não, meu amigo. São políticos de esquerda. Para você ver o que vai acontecer aqui no Brasil. Se você é de esquerda e você está apoiando essa perseguição do STF contra a direita, vocês serão os próximos. Podem esperar. Vejam o que diz o Jorge Serrão a respeito desse assunto. Disse o advogado-geral da União: adotaremos as medidas necessárias para que o caso seja levado à esfera criminal. Palavras do Jorge Messias. O senador compartilhou montagem com fotos de Lula, Marcola e Fernandinho Beiramar, com a legenda: CV, PCC e PT, as 3 facções mais perigosas do Brasil. Segundo o governo Lula, a postagem atinge a honra pessoal do presidente. Aí eu te pergunto, que honra? Qual é a honra que o Lula tem? Me explica aí. Você conhece alguma honra de um camarada bandido como Lula? Quem rouba, quem faz o que o Lula fez nos esquemas de corrupção passados e agora no esquema do INSS? 90 bilhões, agora depois passou para 100, já está em mais de 125 bilhões. Quem rouba todo esse dinheiro está roubando da população. Isso chama-se assassinato em massa, porque quando você rouba dinheiro público, você está tirando dinheiro do saneamento, você está tirando dinheiro da educação, você está tirando dinheiro dos hospitais, da saúde pública de uma forma geral, e as pessoas morrem. Isso é assassinato em massa. Corrupto deveria ir para o pelotão de fuzilamento, nem para a cadeia deveria ir, porque o que ele está fazendo é matando outras pessoas. Toda vez que um corrupto rouba algum dinheiro do povo, ele está matando a população através de coisas que esse dinheiro poderia estar fazendo para salvar vidas. Então, se você tira o dinheiro de salvar vidas, você mata as pessoas. Essa é a minha opinião, mais uma vez, é a minha opinião. Vamos continuar. E configura um possível ilícito penal nos termos da legislação. Representação da AGU deve ser enviada à Procuradoria-Geral da República nos próximos dias contra o senador Flávio Bolsonaro. André Marcília. Olha, em relação à AGU, a gente precisa entender o histórico. O histórico da AGU é de, basicamente, ser claque do governo. Infelizmente, a AGU foi transformada nisso, nesse governo, e, sobretudo, com o Messias, né, com o Jorge Messias à frente. Veja tudo que ele tem feito, e é sempre contra a liberdade de expressão. Nada que o Messias faz é a favor da liberdade de expressão. E parece que esse é o único assunto que interessa a ele, porque reverbera em público. O Messias é um nome cotado para o STF, ele tem essa ambição, vamos nos lembrar disso. Então, tudo que se publiciza em termos disso, e liberdade de expressão é um assunto que ganha e que ganha o público e que é polêmico, a AGU está à frente disso. Agora, sempre está do lado errado, sempre está contra a liberdade de expressão e sempre está buscando, de alguma forma, ser claque do governo. Deixa eu dizer um negócio para vocês que talvez vocês não saibam. A Advocacia Geral da União, a AGU, não é um órgão de Estado. A AGU não está aí para servir de advogado do Lula. Esse órgão não é destinado para essa função. Mas o Lula, junto com o Messias, transformou a AGU nessa desgraça, nesse órgão deprimente, vergonhoso. E agora vai ser usado para perseguir as pessoas. Você já tem o STF sendo usado para perseguir pessoas, você tem a AGU na figura do Messias para perseguir pessoas. Eu vou dizer para vocês quando é que o Brasil vai cair. Se eles conseguirem colocar as Forças Armadas para perseguir as pessoas, acabou o Brasil, virou China. O Lula está lá na Rússia, sentado do lado dos piores ditadores mais sanguinários do mundo. Isso não é minha opinião, isso é um fato. Isso é um fato. No vídeo de ontem eu botei a foto dele lá sentado do lado dos caras. No segundo escalão, né? Porque nem no primeiro escalão ele consegue sentar dos maiores ditadores do mundo. Por causa da sua insignificância. Sentado lá no segundo escalão, e só o que falta para o nosso país se tornar uma grande ditadura é o exército apoiar tudo isso. O Lula saiu da Rússia, foi para a China. Tá lá com o Xi Jinping. Olha só as pessoas que ele se junta, que ele se alinha. O que é que vocês acham que ele foi fazer na China? Ele foi lá fazer um cursinho rápido de como transformar o Brasil numa China, numa ditadura. Foi a mesma coisa que ele fez quando ele foi lá conversar com
o Putin. O Lula está tentando de todas as maneiras calar a boca da opinião pública, calar a boca das pessoas, a tua boca e a minha, de todo mundo do Brasil. Está tentando desarmar todo mundo, todo o playbook do comunismo, todo o playbook para transformar o país na ditadura. Primeiro, todos os países que são ditaduras foi assim. Primeiro você desarma a população, depois você diz que quem está falando contra o governo é inimigo do Estado. É a mesma coisa que eles estão fazendo no Brasil. As pessoas que são de esquerda não estão entendendo que depois que eles acabarem com a direita, eles vão acabar com todo mundo. Não existe pessoas favoritadas, eu nem sei se a palavra certa seria essa, pessoas que são favoritas dentro de uma ditadura. Não existe isso. Ditadura abrange todo mundo. Primeiro eles calam a oposição, depois eles calam todo mundo. Um meme não ataca a honra de ninguém, meme é liberdade de expressão, ponto. Agora, ainda que fosse um ataque à honra do Lula, a AGU não é o órgão competente para tratar desse assunto, por uma questão muito simples. Ela é um órgão de Estado e não um órgão de governo. Então, se alguém atinge o Estado, o ente abstrato Estado, a AGU tem o dever de proteger o Estado. Mas se o governo, e pior, nem o governo, a pessoa do Lula é atingida, que nem é, o Lula não é o governo em si, se a pessoa do Lula é atingida, o Lula é que tem que buscar os caminhos naturais para que ele seja, enfim, ressarcido, busque os seus direitos. O Lula tem todo o direito de buscar as discussões judiciais que ele acha pertinentes. Minha gente, vocês estão ouvindo o que ele está dizendo? É exatamente isso. Se o Lula está se sentindo ofendido na honra dele, ele que procure a justiça comum. Ele, do mesmo jeito, por exemplo, você que está me assistindo, eu não sei nem quem você é, qual é o seu nome, mas se eu atingisse você na sua honra, se eu chamasse você de alguma coisa que você não é, você ia pegar a AGU, que não é um órgão para te proteger, e ia pedir para ela te proteger? Não, você procuraria a justiça comum. E é assim que funciona. Você vai à justiça comum. Só que o Lula acha, com aquele pensamento marxista, comunista dele, que ele tem que fazer o Estado te perseguir. E é por isso que o STF está te perseguindo, é por isso que a AGU está te perseguindo, é por esse motivo. Ele vai tentar colocar o Estado contra todo mundo que fale qualquer coisa contra ele ou contra o governo dele. Porque essa é a única saída para o governo Lula, que está absolutamente destruído na opinião pública. Não existe mais governo na opinião pública. As pessoas querem tirar esse governo de qualquer maneira. A esquerda não tem outro nome para botar no lugar do Lula. Ou seja, nas próximas eleições, vai eleger alguém de direita ou de centro-direita. E eles não conseguem admitir isso, porque se eles perderem a relevância nas próximas eleições, eles acabam. E outra coisa, se eles não forem pegos pela corrupção nesse governo aqui, porque o governo está cobertando tudo, no próximo governo, se for de direita, acabou, meu amigo, vai todo mundo para a cadeia, porque aí o governo vai botar a Polícia Federal atrás de todo mundo que cometeu esses crimes e acabou, eles vão todos para a cadeia. Então eles estão desesperados, é uma questão de sobrevivência. Olhem aqui a postagem no Instagram que o Flávio Bolsonaro colocou. Inscrição: CV, PCC e PT, as 3 facções mais perigosas do Brasil. É alguma mentira? Você tem alguma dúvida que os 3 maiores cânceres do Brasil não são o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital e o PT? Você tem alguma dúvida disso? Porque eu, na minha opinião, eu não tenho dúvida nenhuma. Para mim, são as 3 piores facções que existem no Brasil. E eu tenho o direito de achar isso, a não ser que a gente já esteja vivendo uma ditadura, o que não é muito difícil de estar acontecendo já. A gente já vive uma ditadura, mas não é uma ditadura plena ainda. Então, por enquanto, talvez eu ainda possa dar minha opinião. E se eu não puder também, eu estou cagando e andando. Eu vou dar do mesmo jeito. Eu não vou baixar a cabeça. Eu não vou me curvar e ajudar a destruir o meu país diante das coisas que estão acontecendo. Isso é papel de covarde. Isso aí é o que está fazendo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele pode mudar o jogo. O Hugo Mota tem o poder na mão para mudar o jogo. Mas até o presente momento, até agora, nesse segundo agora, eu só posso chamar ele de cagão, eu não posso chamar ele de herói. Eu espero que eu possa chamar ele de herói no futuro. Agora veja aí o que diz essa repórter da CNN.
da gestão Lula, que para o Brasil as facções Comando Vermelho, o CV e o primeiro comando da capital, o PCC, não podem ser classificadas como terroristas e sim como criminosas. A justificativa do governo, como o Leandro destacou, é a legislação brasileira. De acordo com a legislação nacional, a atuação das duas facções não atende a uma única causa. O objetivo dos criminosos é obter lucro por meio de várias atividades ilícitas. Os técnicos do Ministério da Justiça explicaram que a atuação do Comando Vermelho e do PCC não envolve crimes de ódio ou religiosos. Os criminosos, na verdade, visam a obtenção de lucro por meio do tráfico de drogas e de armas. Somente isso. Eles não podem ser colocados pelo governo americano como organizações terroristas, porque eles são só bandidos que querem lucrar com o tráfico de drogas e com assaltos, com roubos. Somente por causa disso. Me diga aí, que governo sério no planeta Terra vai fazer manobras para tentar justificar, não aceitar que o governo americano classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Com que intenção eles fariam isso? Foda-se se está dentro da lei ou se está fora da lei. O que o povo brasileiro quer é que essas facções criminosas vão para o buraco, para a vala. Mas o governo americano não precisa da aprovação do governo brasileiro para fazer isso. E uma vez que eles classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, eles podem colocar o nome de qualquer membro dessa facção na Interpol e eles podem fazer ações, inclusive dentro do Brasil, pela lei americana, para poder prender e levar pessoas dessas facções criminosas à justiça deles. Ou seja, eles podem muito bem entrar dentro do território brasileiro, pegar líderes dessa facção, sequestrar basicamente líderes dessa facção, levar para uma prisão lá em Guantánamo, em Cuba, ou lá em El Salvador, como o Bukele fez, lá naquelas prisões que o Bukele criou. Os Estados Unidos podem pegar pessoas, quando eles classificarem essas facções criminosas como grupos terroristas, e mandar para lá, sem precisar da autorização do governo brasileiro. E o Lula está desesperado, né? Está fazendo manobras, dizendo que a lei brasileira não permite. Foda-se. O brasileiro não quer saber disso. O brasileiro quer que esse pessoal todo vá parar lá na prisão de El Salvador, onde o Bukele manda. Porque aí nunca mais eles vão sair de lá. Eles vão apodrecer lá dentro até morrer. Vão viver do jeito que mereciam. Porque bandido bom é bandido dentro da cadeia até apodrecer e morrer, ou bandido morto logo. Manda logo pra vala que vai direto pro inferno, já resolve a fatura e encerra o assunto. É isso que o brasileiro quer, é isso que eu quero, é isso que você quer, é isso que o afegão médio brasileiro quer. A gente não quer saber dessas manobras que o governo do Lula tá fazendo para proteger bandido. E aí quando vem um meme que o Flávio Bolsonaro colocando PCC, Comando Vermelho e PT como as três principais facções criminosas, né? Aí eles ficam ofendidinhos, ofende a honra. Que honra? Qual é a honra que tem um homem que faz manobras para poder proteger membros de facções criminosas? Vocês estão destruindo o nosso país. Nós já estamos de saco cheio. O brasileiro não aguenta mais. Ainda tem uma pelegada aí, uns jumentos, que ainda acreditam em vocês e acabam fazendo aquelas manobras, né, para poder defender o seu político de estimação. Mas cada dia que passa, tem mais um convertido, mais um convertido, mais outro convertido, mais outro convertido, e as pessoas da própria esquerda já estão enchendo o saco e estão se convertendo, estão saindo da esquerda, estão deixando de pensar como a esquerda pensa e de defender políticos de esquerda. Eu tenho um amigo pessoal meu, que a esposa dele é de direita, e ele sempre foi de esquerda. Eles são casados há 25 anos, mas ele sempre foi de esquerda e ela sempre foi de direita, e eles não conversam sobre política. Agora ele está chegando à conclusão de que não dá mais para defender o governo do PT. Infelizmente, ele tem que concordar que o governo do PT é uma quadrilha de bandidos e que ele, na próxima eleição, vai votar em alguém de direita, mesmo ele tendo pensamentos de esquerda. Isso está acontecendo geral e é isso que a gente quer que aconteça no nosso Brasil. Se você viu algum valor nesse vídeo, se você acha que o trabalho que eu faço pode ajudar outras pessoas a acordarem, deixa um like, manda o meu vídeo para mais alguém. Me ajuda a propagar essa mensagem, porque o que eu faço aqui, além de ser perigoso, é muito perigoso, pode me colocar numa situação muito complicada e eu estou dando a cara para bater. Eu faço isso por puro patriotismo, porque ao invés de eu estar lá no meu trabalho ganhando meu dinheiro, eu estou deixando o meu trabalho de lado para estar aqui. Isso aqui não me dá dinheiro nenhum, eu não ganho nem um centavo eu não ganho para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. É puro patriotismo. Eu conto com a ajuda de vocês para botar esse canal para frente.